Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido aluno do pré-vestibular. Hoje, a nossa primeira aula de Sociologia. Pessoal, quando a gente começa a falar de Sociologia, normalmente, a primeira aula, a gente fala sobre os clássicos. Primeiro, o que é a Sociologia, quem pensou a Sociologia, para que serve. Depois, a gente fala de clássicos. Marx, Durkheim, Weber, enfim, são autores fascinantes. Só que hoje, em virtude do que ocorreu nos Estados Unidos semana passada, do que vem ocorrendo no Brasil, na verdade, semana retrasada, a aula de hoje sobre sociologia, a gente vai falar sobre o racismo. Então, a gente já vai começar falando sobre o racismo. Por quê? Porque eu quero dar argumento para vocês utilizarem nas redações. Eu tenho certeza que esse assunto está sendo debatido, vocês estão curiosos, muitos me mandaram mensagem perguntando. Então, a gente vai ter um olhar sociológico sobre o racismo. Vamos tentar imaginar hoje a história do racismo. Então, aperta os cintos que a gente vai a este conteúdo. Vamos lá. A aula de hoje está em PDF, como vocês estão vendo. É um PDF que eu vou utilizar. Então, deixa eu só botar aqui em tela cheia. Modo tela cheia. Agora sim. Vamos lá. Tenho canetinha, tenho aqui minha canetinha, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Show de bola. Ao longo da história da humanidade, nos encontramos entre diferentes grupos sociais. As diferenças eram estabelecidas principalmente pelas características físicas. Então, num primeiro momento, quando você vai imaginar como que o ser humano passa de se diferenciar. Povos mais magros, povos mais altos, povos mais fortes, muito bem. E aí, quando você olha, por exemplo, lá na Idade Antiga, além das características físicas, existia também a ideia de características culturais. Olha que coisa interessante. Gregos e romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não compartilhavam a cultura greco-romana. Daí que vem o termo bárbaro. Bárbaro não necessariamente é quem faz barbaridade, tá? Bárbaro é quem não compartilha o conteúdo. Então, se a gente passa para olhar, naquele momento já existia diferença entre povos, considerados povos superiores, povos inferiores. Muito bem. No século XVIII, a cor da pele foi estabelecida como critério para estabelecer as hierarquias sociais através das ciências naturais. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Eu te dei uma data. É somente no século XVIII. Não entendi, professor. Não escravizaram o africano porque ele era negro? Não. Quando acontece a escravização portuguesa, você escraviza, o português vai comprar escravo na África porque tinha oferta de escravo lá. Só que, cara, você acha que só tinha escravo africano? Tinha escravo na Europa, tinha escravo europeu. É porque a escravidão, durante a Idade Média, foi substituída pela servidão, mas na Idade Antiga, romano escravizava romano, grego escravizava grego, enfim, grego escravizava bárbaros, romano escravizavam outros povos. Esse era o padrão, este era o modelo. É somente, então você tinha questão de povos, é somente no século XVIII que você passa a julgar as pessoas pela cor da pele. Num primeiro momento, você não tinha nenhum problema. Entenda, na cabeça do romano é mais bonito, é mais justificável, há muito tempo atrás, um africano negro com a cultura romana do que um alemão branco sem a cultura romana. Então, lá na antiguidade, o critério era cultural. Como assim? Qual povo que você vem? E a partir do século XVIII, isso passa a ser um critério importante. Tá. Vamos continuar então. Vamos continuar. Racismo. O que é racismo? Racismo é uma atitude social ou individual que dá grande importância à noção de raças e defende a superioridade de determinadas raças sobre outras. Isso é o racismo. Historicamente, é constituído, tem sido utilizado para justificar múltiplas formas de opressão, como a escravidão, o imperialismo, a segregação racial. Ismo é um sufixo, beleza? Então, ele significa um sistema. A ideia do racismo é que o ser humano ele é dividido em raças.
Existem as raças superiores e as raças inferiores. Nessa crença, a raça superior seria a branca, europeia, a raça inferior seria a africana, negra e africana. Então, neste modelo, ele defende uma hierarquização social. A gente já falou sobre isso em História do Brasil República, já ouviu esse termo. Defende uma hierarquização social em que algumas raças são superiores a outras. Essa crença, isso é o racismo. Historicamente falando, a gente sabe que isso é inviável, porque não existe várias raças, existe uma raça só. O ser humano só tem uma espécie, uma única raça. As diferenças são diferenças fenótipicas. Imagina um cachorro bulldog francês. Tem um bulldog pardo, tem um bulldog preto, tem um bulldog branco, mas todos eles são bulldogs. A ideia é mais ou menos essa. Então, mas o racismo tenta diferenciar e dizer que uma raça é melhor do que a outra. Então, por isso, racismo. A crença que existem raças e que algumas raças são superiores a outras. Isso, o racismo. Vamos lá. Para esses cientistas, então, raça é definir um grupo humano com características próprias, físicas, psicológicas e culturais, transmitidas de geração em geração. Essa visão usa determinismo biológico para classificar as diferenças humanas. Determinismo biológico, palavra muito utilizada na prova da UERJ. O que é esse determinismo biológico? A crença que o sucesso ou fracasso de um povo depende do seu sangue. Não entendi. Na cabeça deles, as raças europeias eram voltadas para o trabalho, a dominação e a conquista. Enquanto as raças africanas, negras, eram biologicamente prontas para festa, preguiça e vadiagem e criminalidade. Então, países que tinham majoritariamente uma população negra não iriam superar, não iriam crescer economicamente, porque o povo, por uma questão racial, não tinha capacidade de conseguir fazer grandes feitos. E um país cheio de brancos, um país com muitos brancos, por sua vez, conseguiria mais coisas pela população estar mais adaptada. Na verdade, não adaptada, pela população estar biologicamente superior a outra. Cara, é tão bizarro explicar isso que a gente tem que explicar com tato, com palavras. Mas isso, então, era o racismo. No século XIX, 1800 e qualquer coisa, esse racismo, os cientistas começam a definir isso. É o que nós chamamos de racismo científico. Os professores de biologia defendiam isso, bizarro, né? Os antropólogos defendiam isso, os historiadores defendiam isso. O racismo, então, ele vai ficando cada vez mais forte. Repare que no século XVIII, no século XIX, a ideia da cor da pele passa a ser um ponto fundamental para explicar. Vamos lá, vamos continuar. Racismo científico. O racismo científico começa a fazer uma série de estudos, uma série de conhecimentos científicos para definir a superioridade. E aí eles vão fazer um dos estudos que se chama craniometria. Cara, não tem nada a ver com nada, mas eles achavam que tinha um sentido na época. Eles tentavam estudar os crânios humanos e aí, com base no formato do crânio humano, ele tentava explicar quem era mais superior que o outro. A crença era, quando eles começaram a perceber que os animais mais inteligentes possuíam uma massa encefálica maior, ou seja, uma quantidade de cérebro maior, eles começaram a achar que isso tinha a ver com o tamanho do crânio. E aí, olha que coisa louca, eles falaram que tinham 3 tipos de crânio. O caucasoide, que é a ideia do caucasiano, crânio do branco, o negroide e o mongoloide. Olha o nome, mongoloide, porque seria o tipo de crânio de quem vem da Ásia, da região da Mongólia. E aí eles vão dizer o seguinte, que o caucasiano, o tipo do cérebro caucasiano é mais inteligente e superior, o negro é inferior e o mongoloide não consegue aprender. É por isso que veio o termo de mongol, mongoloide, que a gente utiliza de forma muito preconceituosa, beleza? E não tem nada a ver com muito nada, não. O principal autor dessa teoria é um homem chamado Samuel George Morton, ok? Vamos para a próxima agora. Além da cranometria, essa babaquice aqui, nós tínhamos a eugenia. O que era a eugenia? Com base nisso que a gente acabou de falar, a
começou-se a pensar o seguinte: peraí, se um povo, se um país estiver repleto de negros, se um país estiver repleto, esse país não vai dar certo. Um país, para dar certo, tem que ter muito branco. Isso era a mentalidade do século XIX. Então, autores como Francis Galton, ou até como Gobineau, francês, passam a defender a eugenia, palavra que descende do grego para bem-nascido. Como assim? A eugenia consiste em duas coisas. Nós temos a eugenia, dois tipos de eugenia. Eugenia número 1, fazer um controle para purificar as raças do país. Olha que bizarro, por isso que eu estou usando o termo assim. Como assim? Num país que tem majoritariamente negros, precisa trazer brancos para esse país. Você precisa trazer o branco para cá. Então seria isso. O ponto número 2, isso alguns radicais, pouquíssimos defendiam, a ideia de extermínio de algumas raças para impedir que essas raças se disseminassem. Quando você pensa o nazismo ele bebe fortemente na ideia do racismo e de uma eugenia. A eugenia que os nazistas queriam propor não é a eugenia, não é a eugenia pacífica, a eugenia, nenhuma eugenia é pacífica, todas elas são meio escrotas, mas não é a eugenia do tipo, traz alemão para cá, não, era morte mesmo. Então a eugenia seria isso. E aí a crença deles na época era que o pior tipo de povo era o povo miscigenado. Então essa era a crença. Aqui embaixo tem aquele quadro que eu já mostrei para vocês, A Redenção de Kant, que tenta falar um pouco sobre isso. No Brasil, diferentemente do mundo, a gente, vamos lá, pensamento então. O branco tem as suas características, o negro tem as suas. Quando você mistura branco e negro, vira o mestiço. O mestiço é pior do que o branco, é pior do que o negro. Isso era a ideia do Galton, isso era a ideia do Gobineau, beleza. Os médicos brasileiros, biólogos brasileiros, no final do século XIX, não acreditavam que o mestiço era o pior. A crença deles é o seguinte: o branco é o ideal, o negro é muito ruim. O Brasil era um país que tinha passado pela escravidão, então tinha muitos negros aqui. Então o pensamento era trazer imigrantes para o Brasil para fazer uma eugenia da seguinte forma: ao trazer imigrantes, estimular que esses imigrantes casem com mulheres negras ou mulheres imigrantes casem com homens negros para que seus filhos nasçam mestiços. Esses mestiços casem com brancos e aí menos mestiços com branco. A ideia era, com algumas gerações, ir branqueando a população. É a política de branqueamento. Quando você tem aula de Brasil Império, quando começam a chegar imigrantes no Brasil, a mentalidade era essa. Quando você tem aula de Brasil republicano, um dos motivos da entrada dos imigrantes é o branqueamento. Então, para os europeus, a mestiçagem é algo negativo. No Brasil, o pensamento era que a mestiçagem era algo positivo, porque você faz a pessoa sair do negro e virar branco, como a imagem que está aqui embaixo, que você está vendo, que é a redenção de Kant. Vó negra, mãe mestiça, filho branco, netinho branco. Então, essa é a ideia por trás disso. Anotou? Cara, volta nessa aula, pega esses esquemas, anota tudo isso, porque você vai utilizar isso numa redação. Talvez é muito forte. O tema do racismo ficou um tema muito forte. Imagina caindo numa questão sobre racismo e você podendo fazer todas essas, na verdade, uma redação, podendo citar todo esse tipo de coisa. Você enriquece a sua redação. Na dúvida, volta no vídeo de novo, beleza? Volta a parte e vai indo, a gente chega lá. Beleza. Racismo científico, então, eu já te falei. É a partir do momento século XIX, quando você começa biologicamente a tentar definir os seres humanos por raça, ok? E acreditar que existe uma raça superior à outra. Olha essa frase aqui. Vamos lá. Que qualquer um que duvide dos males da mistura de raça e inclua por mal entendida filantropia a botar abaixo das barreiras que as separam, venha ao Brasil. Não poderá negar a deteriorização decorrente da amálgama de raças, mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e que vai apagando rapidamente as melhores qualidades do branco, do negro e do índio, deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiente, em energia física e mental. Essa era a mentalidade. Isso é o que o cientista suíço Louis Agassiz escreveu sobre o Brasil. Não era a visão
sociológica brasileira. Muito bem. Continuando com essa de racismo científico, surgiu na Itália uma matéria chamada de antropologia criminal. A antropologia criminal queria estudar o seguinte: criminosos têm características próprias? Alguns tipos de seres humanos tendem à criminalidade? E aí foi nessa que um médico italiano chamado Cesare Lombroso, olha isso, eu vou ler aqui para você, a criminalidade era conhecida como um fenômeno físico e hereditário, obviamente perceptível nas diferentes sociedades passíveis de classificação. Como assim? Ele passou a imaginar que criminosos tinham características próprias. O tipo de nariz, o tipo de olho, o tipo de boca, o tipo de crânio, ou seja, conforme fossem as características físicas, maiores seriam as chances dele ser criminoso ou não. Tá entendendo que bizarro isso? Com isso, ele começou a criar um manual de como identificar um bandido. E chuta, nesse manual, basicamente, tinha como base a ideia do negro como criminoso. Isso se espalhou pelo Ocidente. As polícias do mundo todo começaram a utilizar isso. No Brasil, um médico chamado Nina Rodrigues pegou as ideias do Lombroso e trouxe isso para o Brasil. Cara, para vocês terem uma noção, na Era Vargas, que é o assunto que eu estou falando para vocês de história do Brasil, o comandante da polícia do Rio de Janeiro era um cara chamado Pedro Ernesto, que é o nome de um hospital. O Pedro Ernesto, por exemplo, ele defendia, olha que coisa bizarra, ele defendia as ideias do Nina Rodrigues. Então ele criou um manual para a polícia brasileira para identificar prisioneiros, para identificar possíveis criminosos. E esse manual dizia o seguinte: qual o estereótipo do criminoso? Ele é negro, ele tem a canela fina e ele é meio esguio, ou seja, ele é meio magro, meio alto, meio comprido. Se você parou para perceber, essa é sempre a definição que as pessoas, quando você imagina no Brasil como é um bandido, você imagina assim. Isso não tem porra nenhuma a ver com a realidade. Essa porra, desculpa dizer assim, mas é racismo. Sabe por quê? Foi feita uma pesquisa há pouquíssimo tempo atrás e perceberam que a maioria dos criminosos brasileiros são pardos, porque a maioria da população brasileira é parda. Então é o seguinte, o número de negros definidos é muitíssimo menor ao número de pardos. Quando você olha por crimes graves, crimes hediondos, quando tem, depois eu vou mostrar esse gráfico para vocês e você percebe que a coisa não é tão assim como se imagina. É muito mais racismo do que realidade. Então, isso era a tal da antropologia criminal. Tá, o que a gente já falou, já desenhou, já reescreveu é o darwinismo social. Mas eu vou deixar aqui uma definição para você anotar aí no teu caderno. Foi uma tentativa de aplicação do darwinismo na realidade social, baseado nas ideias de lutas pela existência e sobrevivência dos mais aptos. Os social-darwinistas explicaram o sucesso de certos grupos sociais em detrimento de outros. Essa corrente teórica motivou e justificou práticas imperialistas e racistas. Olha o que é o darwinismo social. Você já sabe, cara, já te falei, mas eu vou voltar para cá. É a ideia que, além de os seres humanos serem divididos em raças, o pensamento é: o ser humano vive como se estivesse numa selva. O leão não é mau. O leão é o mais adaptado à savana. Por isso ele é o rei da selva. A ideia era que os seres humanos tentam se adaptar. E aí as raças superiores se adaptam melhor e por isso dominam. O leão, pelas suas características, domina a hiena. Então os darwinistas sociais diriam: os brancos, pelas suas características, devem dominar os negros. Isso foi base da ideia do fardo do homem branco, da ideia da missão civilizatória, na ideia de expandir a cultura europeia para a África no século XIX. Um dos motivos que justifica, por exemplo, o imperialismo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Continuando. No Brasil, hein? Como é que foram as coisas no Brasil? A teoria racista no Brasil, ela tem influência com o tal. São dois caras que influenciam o pensamento brasileiro. Primeiro, o Gobineau, como eu falei para vocês, um médico francês, e o Cesare Lombroso, beleza? Lombroso e Gobineau são os dois mais importantes que contribuem para o pensamento brasileiro. Difusão de ideias desses pensadores contribuiu para a efetivação do racismo.
sendo o critério racial a explicação para aptidões profissionais, modos de viver e tendências criminosas. Chegou no Brasil. A gente já falou sobre isso, só para voltar aqui. Política de imigração europeia para o Brasil, que favoreceu o branqueamento da população como forma de progressão da sociedade. Beleza? Show de bola. Já entendeu isso? Vamos continuar. Tá. Desconstruindo o racismo científico. Argumentos que provam que o racismo está errado. Vamos lá. São vários, eu vou ler alguns. Teorias racistas tentam explicar desigualdades sociais, econômicas, políticas entre brancos e não brancos a partir de aspectos biológicos. Desse modo, nada mais fizeram do que confirmar as hierarquias sociais existentes. Presta atenção. O que eles fizeram? Em pleno século XIX, quando você olha uma América, quando você olha, pensa o Brasil. Quem era o cara negro no Brasil no final do século XIX e início da República? Ele era um ex-escravo, ou filho de um escravo, que era neto de um escravo, que era bisneto de um escravo. Quem era o branco dono da fazenda? Um branco dono da fazenda e por aí vai. Presta atenção, existia um quadro social. Esquece a cor da pele, porra. E pensa num quadro social. Eu tinha as famílias que dominaram, que tiveram educação, tiveram instrução, se alimentaram bem, ok? Que eram bem vistas na sociedade, que tinham muita grana. E eu tinha uma série de pessoas que tinham acabado de ser escravizadas. Pensa comigo, numa sociedade como essa, bonito, vai ser a forma que o ex-escravo se veste ou que o dono do ex-escravo se veste? Elegante. Presta atenção. Esses ex-escravos vão começar a trabalhar e ganhar muito pouco. Então, eles vão morar em moradias complicadas, vão morar em lugares que têm pouco acesso à alimentação, pouco acesso à saúde, não vão conseguir os melhores empregos e muitos, por falta de oportunidade, vão entrar na vida do crime. São questões sociais. Aí, qual a coisa? Os cientistas do final do século XIX, agora que vem o grande ponto, tentam explicar essas questões sociais por uma questão biológica. Se fosse o negro, o fazendeiro, e o branco, o escravo, a beleza da época seria referente à beleza negra. O domínio seria do negro, a inteligência do negro e a inferioridade do branco. A ideia do racismo é pegar uma característica social que era o seguinte: os brancos foram os dominadores, os escravizadores, e os negros foram escravizados. Pegar essa característica social e transferir ela para um ponto de vista biológico. Está dizendo, sabe por que o negro foi escravizado? Olha, porque ele é inferior. Sabe por que ele não consegue um bom emprego? Porque ele é inferior biologicamente. Sabe por que ele não ganha bem? Porque ele é inferior biologicamente. Sabe por que ele é preso? Porque, ou seja, é transferir do ponto de vista social para uma ideia biológica. É por isso que o racismo científico ele não tem lógica alguma. E outra coisa é o seguinte: nos dias de hoje ainda prevalece no senso comum ideias que associam raça, características biológicas, habilidades ou comportamentos. É comum a associação entre negros e certas atividades, como o samba, o futebol e o crime. São estereótipos racistas. A gente vai falar depois sobre o racismo na atualidade. Em uma outra aula de atualidades a gente fala sobre isso, mas o ponto é, então, esse é o ponto fundamental por trás disso. Tá, vou ler isso daqui. Vou ler esse texto aqui que é muito bom, tá? Tá aqui para você, vai te ajudar. A explicação para a existência de um grande número de jogadores de futebol, músicos e empresários negros não se encontra na raça ou em predisposições de caráter biológico. Da maneira mais específica, pessoas que se deparam com preconceito e descriminalização generados muitas vezes encontram nos esportes, na indústria do entretenimento e na criminalidade formas de ascensão social que lhes são negadas em outras áreas. Por essa razão, aparece aí em número proporcionalmente alto. Então, o racismo reforça com que muitos negros busquem este caminho de ascensão social, uma vez que eles são impedidos por questão do racismo de dominar os outros lugares. Então, é um ciclo perverso. Quanto mais racista é a sociedade, mais ela leva o estereótipo. E quanto mais o estereótipo, mais o racismo, formando um ciclo doentio na sociedade. Muito bem. Quando que isso muda no Brasil, hein, cara? Isso muda no Brasil nos anos 30.
A próxima aula de Era Vargas eu vou falar sobre isso, então eu quero que você fique de olho. Um homem chamado Gilberto Freire, ok? Deixa eu ver o nome dele, se ele está aqui, cria um livro brilhante chamado Casagrande e Senzala. Nesse livro Casagrande e Senzala, ele iria expor a tal da teoria da democracia racial. Ele é o primeiro cara a chegar e dizer o seguinte, preste atenção, olha o que ele vai dizer. Rapaz, esse negócio de ter branco, negro, índio no Brasil, isso não é ruim, não. Isso é muito bom. Isso gera diversidade. Miscigenação não é ruim. Não existe o branco melhor do que o negro. Não, ele vai dizer, não tem isso. As pessoas são iguais. E ele vai dizer o seguinte, e além das pessoas serem iguais, a cultura brasileira foi moldada com a fusão da cultura do branco europeu com do negro africano. Casagrande e Senzala por isso. A cultura do Brasil é uma mistura entre a relação da Casa Grande, Casa dos Senhores, e a Senzala, Casa dos Escravos. Então ele vai explicar isso. E ele vai dizer que no Brasil a situação era mais pacífica por conta da miscigenação. Quando ele vai dizer, olha o racismo nos Estados Unidos, é feio porque não teve a miscigenação, aqui no Brasil não. E ele ainda vai dizer, aqui no Brasil não, o racismo é feio e não há racismo no Brasil. Isso é Gilberto Freire. Qual o ponto positivo da teoria de Gilberto Freire? Depois de Gilberto Freire, o brasileiro vai achando feio ser racista. É aqui o turning point, o ponto de virada. É depois de Casagrande e Senzala que a gente passa a ser contrário ao racismo. A gente começa a ser vergonha de ser racista. Qual o lado ruim da teoria da democracia racial? É que a gente não percebe que a gente é racista. A gente continua sendo racista sem perceber. O brasileiro odeia o racismo, mas continua sendo racista. Então, a teoria da... Qual a vantagem? Tem muita gente que odeia o Gilberto Freire. Não odeia o cara. A vantagem é a mentalidade dele levou o brasileiro a ter vergonha do racismo. Esse é o lado positivo. Qual o lado negativo? Essa vergonha, o brasileiro, como passou a ter vergonha do racismo, ele passou a continuar fazendo uma série de práticas racistas, mas escondidas na sociedade. O autor que percebeu isso foi o Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, em 1965, quando ele criou o mito da democracia racial. Eu vou ler para vocês. Contesta a teoria da democracia racial no Brasil. Ele afirma que o racismo no Brasil talvez seja mais problemático porque é velado. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele usa diversos dados para comprovar que o negro ainda não conseguiu o mesmo espaço do branco na sociedade brasileira. Vantagem da teoria da democracia racial. A gente passa a ter vergonha do racismo e defende a miscigenação. Só que qual o problema? Ele deixa velado o racismo. Quem percebe isso é Florestan Fernandes. A antropóloga Lilian Schwartz fez um livro chamado Branco no Preto, em que ela faz duas perguntas. Eu fiz essas mesmas duas perguntas no meu Instagram e o resultado foi o mesmo. Pergunta número 1, você é racista? 92% das pessoas respondem não. Pergunta número 2, você conhece alguém racista? 96% responde que sim. Caramba, olha isso, como pode ter 92% não serem racistas e 96% conhecerem racistas? É porque a gente não percebe as nossas práticas racistas do dia a dia. O racismo no Brasil é velado, até em expressões que a gente utiliza no dia a dia, como criado mudo, era o escravo que ficava quieto do lado da cama. Mulata é a mistura do branco e do negro, é uma mula, que é a mistura do cavalo e da égua, mulata. Por aí vai, vou clarear a situação, e por aí vai. Inveja negra, não existe inveja branca, inveja negra. Além de ter invejoso, é racista, entendeu? Então, ou seja, práticas como essa vão mantendo e trazendo e continuando com o racismo no Brasil. Deixa eu ver. Calma aí. É isso. Racismo até hoje. O racismo ainda existe no Brasil. Esta pesquisa que eu mostrei para vocês. Do lado direito, João Pedro, morto numa operação policial, não era bandido, não estava com arma, e que ele tomou o tiro. A gente desconfia que talvez seja porque ele é negro. George Floyd, nos Estados Unidos. Enfim, o racismo permanece até hoje. E aí, vamos superar essa bodega, dessa ideia de racismo? Vamos superar isso? Preste atenção. Raça
Conceito errado. Distinção que se estabelece pela origem biológica. Raça negra, raça branca. Isso aí. Esse conceito está errado. Esse conceito a gente não vai utilizar. Qual o conceito que a gente utiliza hoje em dia? O de etnia. Etnia é o que a gente vai utilizar. O que é isso? Etnia é práticas socioculturais, históricas, de diferentes grupos humanos que se integram entre si. Professor, eu não entendi essa parada, não. Tá. O japonês é muito disciplinado. A teoria racista diz que a raça japonesa é disciplinada. Está errado. O que é a teoria étnica? A teoria étnica diz que o povo que vivia naquela ilha tem o olho puxado. Essa é a característica fenótipica. Mas ele tem uma característica cultural que vai sendo passada de pai para filho, que é a disciplina. Imagine que eu, Marconi, eu adoro abraçar, você sabe disso, nasci no Brasil e com 2 dias de vida, sei lá, 1 mês de vida, me levaram para o Japão, tá? E eu, bebezinho, nem sei quanto tempo um bebê pode entrar no avião, mas enfim, bebezinho, 6 meses, fui para o Japão. Cresci no Japão, aprendi a falar os hábitos japoneses. Eu ia virar uma pessoa mais disciplinada? Se eu morasse no Japão, provavelmente eu seria mais disciplinado do que eu sou morando no Brasil. Por quê? Porque ao morar no Japão, eu seria influenciado pela cultura japonesa. É isso que a etnia percebe. A etnia percebe que a característica mais importante humana é a cultura. Só que como por muito tempo povos, antes da globalização, os povos viviam nos mesmos lugares, povos com determinadas culturas acabavam tendo por características biológicas determinadas características fenótipicas. Então, por exemplo, o alemão é bravo, não é por causa da raça alemã, não, a cultura é essa. A cultura é essa. Por acaso, biologicamente, eles são mais brancos. Tá entendendo? O japonês, fenoticamente, tem o olho puxado, mas culturalmente, ele é mais disciplinado. Então, etnia seria a mistura das características físicas com as características culturais, sendo a cultura o ponto mais importante. Etnia superando o conceito de raça. Beleza? Então, é isso. Vamos utilizar esse termo agora, a partir de agora, etnia. Beleza? Então, a gente vai falar, por exemplo, em vez de você falar questão racial, questão étnica. Nesse conceito, preste atenção, depois de entender etnia, um sociólogo chamado, na verdade, um antropólogo chamado Franz Boas, percebeu que cada cultura, ela tinha um conceito de verdade. Se para o europeu a verdade era montar indústria, para o africano a verdade era outra, para o indígena a verdade era outra. Cada cultura produz a sua própria verdade. Então ele percebeu que não existe uma verdade universal. Ele percebeu que cada cultura produz a sua própria verdade. Que é aquilo que quando o muçulmano, quando o árabe muçulmano, ele reza para lá, no coração dele é Deus. Quando você, cara, latino-americano, reza para Deus, você acha que você está falando com Deus e por aí vai. Então ele percebeu que, já que cada cultura acha que produz uma verdade, não existe cultura superior. A cultura é relativa. Cada cultura produz de uma forma. É uma forma de pensamento que afirma que as diferenças existem, que essas diferenças são algo positivo e que todas as variações culturais são igualmente válidas. Quando você acredita em Deus, você está certo. Quando o muçulmano acredita em Alá, ele está certo também. A tua verdade não faz a verdade dele uma verdade inferior. É por isso que foi proposto depois um conceito de multiculturalismo. O mundo globalizado leva a uma coisa muito interessante. A gente já falou sobre isso na aula de globalização. Você tem um japonês dançando samba, você tem um brasileiro vendo desenho japonês. Mais do que isso, você começa a ter culturas fundidas. Você começa a ter alguns países que a cultura é uma mistura de culturas. Qual é a cultura brasileira? Não dá para explicar qual é a cultura brasileira, mas dá para pensar as culturas brasileiras. O Brasil é um país multiculturalista. Conceito que designa o fato de algumas sociedades serem formadas por culturas distintas, política que visa a coexistência pacífica entre diferentes grupos étnicos, movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, reinventando o reconhecimento das culturas das minorias. Pausa, tá? Copia esse estudo tipo coisa, depois faz uma redação com todas essas palavras. Meu irmão,
a redação vai ficar incrível, vai ficar muito rica, beleza? Esse, então, o multiculturalismo. Tá? Então, vamos lá aqui para a gente perceber, olha, as 136 cores no Brasil, segundo o IBGE de 1976. Então, entende, ó, olha isso, branquinha, crioula, mista, morena, morena ruiva, moreninha. Pergunta, qual a cor? Olha como as pessoas enxergam uma série de cores diferentes. Bacana. Vamos lá, alguns dados, segundo o censo, tá, de 2010. A população brasileira na época era 190 milhões. Brancos, 91 milhões. Pretos e pardos, 96 milhões. Amarelos, indígenas e sem declaração, 2 milhões. Então, essa daqui seria a população. Enfim, é isso. A gente para, então, hoje por aqui. Deu para ter uma noção de como é esse racismo científico? Deu para entender? Então, vamos revisar. Século XVIII, século XIX, surge o racismo científico. Pensa que o ser humano era dividido por raças, existiam raças superiores, craniometria, o estudo do crânio, eugenia, a ideia de estudar as raças, tentar purificar um país, melhorando as raças desse país, antropologia criminal, acreditando que as características que levavam à criminalidade eram características biológicas, chamando isso de determinismo biológico, darwinismo social, a crença que algumas raças eram superiores às outras. Esse pensamento, então, chega no Brasil, como eu falei, com o médico Nina Rodrigues. Isso faz parte da ideia de embranquecer a população. Nos anos 30, o nazismo vai utilizar essas ideias e quando acabar a Segunda Guerra Mundial, o mundo está horrorizado com as práticas do nazismo. É criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a ONU vai começar a combater as ideias racistas. É a ONU que vai provar que o racismo não tem base científica e no lugar do termo raça, os seres humanos vão ser definidos em etnias. Etnias são, imagina, um determinado povo com características fenóticas, o menos importante, mas permanecendo hábitos culturais. Esse sim, o mais importante. Cara, tu aperta a mão de alguém. Quando você vê brasileiro, quando vê aperta a mão. Isso é uma característica de latinos, é uma característica de povos que foram dominados pelo Império Romano. Isso é uma característica étnica, uma origem étnica. Cara, quando você olha o Ocidente, a maioria de nós somos cristãos. Isso é uma característica também étnica. Envolve a ideia dos fenótipos, cara, pele, nariz, mas o mais importante, características culturais. No Brasil, a gente começa a mudar a visão nos anos 30, com Casagrande e Senzala, democracia racial, mas dos anos 60, com Florestan Fernandes, a gente percebe que era um mito. O Brasil ainda continua sendo racista, o racismo no Brasil ele é velado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula possa ajudar vocês e aguardo ansiosamente vocês semana que vem para a gente dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Um beijo grande a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!